Olá, queridos alunos, olá, internautas. Nas últimas aulas, vocês viram um pouquinho da filosofia medieval, viram o contexto do pensamento na época. Nessa aula de hoje, eu gostaria de, dentro do quadro do Renascimento, dentro do contexto do Renascimento, pensar a vida e a obra de um dos filósofos mais conhecidos, mais debatidos e mais controversos da história, que é Nicolau Maquiavel, que viveu, segundo os estudiosos, entre 1469 e 1527, nascido em Florença e vive nesse contexto florentino. Ora, antes de tudo, queria fazer algumas sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar nesse tema, para quem quiser conhecer um pouco mais. Lembrando que esse vídeo é um vídeo voltado para vestibulares, um vídeo introdutório. Sugiro para você, por exemplo, um texto de um estudioso de Oxford chamado Isaiah Berlin. Esse texto que ele tem sobre o Maquiavel, você encontra no prefácio da edição do Príncipe da Edade de Ouro, ou também num livrinho chamado Estudos sobre a Humanidade, do Isaiah Berlin, de Oxford. Recomendo para você também os atuais estudiosos de Cambridge. A escola de Cambridge, os estudiosos de Cambridge hoje são os maiores especialistas em Maquiavel, com destaque para Quentin Skinner, que tem um livro chamado Maquiavel, e John Pocock, que tem um grande livro, que não tem ainda tradução para o português, chamado O Momento Maquiaveliano, The Machiavellian Moment. Então procure este livro se você quiser se aprofundar nesse tema, são essas as minhas recomendações. Introduzo o tema também pedindo para você tomar um cuidado com esses termos daqui. Quer dizer, se alguém falar para você assim, essa pessoa é maquiavélica, você logo pensa, essa pessoa é má, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa é ruim. O termo maquiavélico remete ao mal. O próprio Shakespeare, nas suas obras, tem um personagem chamado Old Nick, o velho Nicolau, que é um personagem diabólico, de conotação diabólica. Então, por isso, muito cuidado. Os historiadores preferem utilizar o termo maquiaveliano ao invés de maquiavélico, já que o maquiavélico virou algo depreciativo. Inclusive, você for no dicionário, o termo maquiavélico vai estar lá, uma pessoa ardilosa e tudo mais. Além disso, ao pensar Maquiavel, pense Maquiavel em seu contexto. Quer dizer, a Itália, no século XIX, não era um país. A Itália, no século XIX, era uma pleiade de cidades-estados, de regiões independentes. E estas cidades-estados italianas frequentemente entravam em guerras entre si, estavam sempre em confrontos, sempre em disputas, e o Maquiavel estava no meio desses confrontos. O Maquiavel, inclusive, trabalhou como uma espécie de diplomata em Florença. Trabalhou com essas cortes, sempre no meio desses conflitos. Inclusive, o Maquiavel tem um livro chamado História de Florença, um livro sensacional, recomendo a leitura também. Então, quer dizer, o pensamento de Maquiavel relaciona-se fortemente com este contexto de cidades fragmentadas em confronto. Além do mais, se você vê as obras do Maquiavel, muitas vezes elas até parecem contraditórias. Vamos falar hoje da obra que cai nos vestibulares, da obra que é mais conhecida, mais famosa, que é O Príncipe. Mas o Maquiavel tem um livro chamado Discurso sobre a década em Tito Livio. Quando os discursos de Maquiavel são publicados, esse livro, os discursos de Maquiavel, são associados à ideia da república, à ideia republicana, sendo que há pessoas que dizem que o Maquiavel é um defensor do absolutismo. Então, quer dizer, é um pensamento complexo, que por isso precisa ser profundamente estudado. Então vamos lá, vamos falar do Príncipe, que é a obra mais famosa do Maquiavel. O Príncipe, uma obra imensamente debatida. Essa obra foi, por muito tempo, proibida pela Igreja Católica, não recomendada pela Igreja Católica. A obra tem 26 capítulos. É um livro que, na maioria das edições, não passa de 100 páginas, ou tem pouco mais de 100 páginas. Um livro que é claro, escrito numa linguagem extremamente objetiva. Um livro pequeno, curto, claro, objetivo,
escrito por Maquiavel nesse contexto. Você logo pensa, ora, por que esse tipo de livro está tanto debate? Só para você ter uma ideia, o Isaiah Berlin, esse estudioso de Maquiavel, diz que há sobre o livro O Príncipe 20 interpretações diferentes. Ou seja, estudiosos falam em 20 significados diferentes dessa obra. Ou seja, alguns dizem que esta obra é uma defesa da unificação da Itália. Outros dizem que é uma defesa do absolutismo. Outros, pelo contrário, falam que o absolutismo não existia nessa época. O livro é um alerta para que a população se proteja dos reis. Então, quer dizer, outros dizem que ele estava mentindo, que ele só queria escrever esse livro para conseguir sair da prisão, conseguir benefícios e tudo mais. Então, quer dizer, é uma obra amplamente debatida. Uma obra que, sendo aparentemente clara, produz interpretações absolutamente diversas, críticas absolutamente diversas. O Isaiah Berlin chega a dizer que esta obra abriu uma chaga no seio da humanidade e esta chaga continua a sangrar. Já veremos por que ele defende essa ideia. Muito bem. O livro é um livro do gênero que a gente chama, que é um gênero que existe no Renascimento, Espelho de Príncipes. Um livro escrito para aparentemente, pelo menos, para os príncipes saberem como eles devem agir. Então ele diz, o príncipe deve agir desse jeito, daquele jeito. Quando ele fala em príncipe, ele se refere a governante de forma geral, sobre a política. Então, qual é a ideia central da obra O Príncipe? Qual que é a ideia desta obra, desses capítulos aparentemente objetivos, que causa tanto rebuliço, vamos dizer assim? Veja só, a ideia central dessa obra é que há uma diferença, há uma divisão entre a ética cristã e a ética política. O centro da obra de Maquiavel é as diferenças que ela traz no tocante à ética. Então vamos pensar. O que seria a ética cristã? A ética cristã nos manda que a todo momento nós tenhamos a atitude mais correta, seguimos o bem, façamos o bem em todas as circunstâncias. Eu posso até me prejudicar, posso até depois ficar pior, mas sempre seguir o bem. Se eu seguir o bem sempre, eu salvarei a minha alma. Se eu sempre for uma pessoa boa, eu vou para o céu. É isso que diz a ética cristã. Siga os nossos princípios éticos, seja bom sempre e assim você salvará a alma. A ética medieval está ligada a isso. Vimos já em outras aulas anteriores, do Santo Agostinho. Você pode dar uma passada lá e dar uma relembrada. Como é que o Maquiavel rompe com isso? O Maquiavel, simplificando aqui a história pra gente, é como se ele dissesse o seguinte: você pode ser bom sempre, assim você salvará a sua alma. É uma escolha sua. Mas se você quiser sucesso como governante aqui na Terra, se você quiser ser um bom governante, você deverá às vezes mentir. Você deverá às vezes usar máscaras. Quer dizer, ser bom para o cristianismo é uma coisa. Ser bom como um político é outra coisa. Se você quer ser um bom político, é preciso às vezes mentir. É preciso às vezes usar máscaras. É preciso às vezes parecer ser o que você na verdade não é. É como então se Maquiavel mostrasse uma outra ética, uma ética política. Para salvar a cidade, para ser o governante ideal, para ser o melhor governante, é preciso ser mal quando necessário. Atenção, o Maquiavel não está dizendo que o político tem que ser ruim, tem que ser mentiroso, tem que ser enganador sempre. Ele está dizendo que em determinados momentos, talvez o político tenha que mentir para depois conseguir sucesso. Então essa mentira, ela tem que ser bem usada, né? Então aí tem uma frase que não é do Maquiavel, que fique claro isso, mas que se adapta bem às ideias dele, que é os fins justificam os meios. Os fins justificam, não é do Maquiavel essa frase, mas explica bem essa ideia. Os fins justificam os meios. Se o meu fim é bom, salvar a cidade, por vezes deverei agir mal. Cuidado também, alguns vão dizer que o Maquiavel separou ética e política. Não é isso, não é isso.
Isso aqui é uma ética também, mas uma outra ética, uma ética política. A lógica da política é inconciliável com a lógica cristã. Vamos a alguns exemplos para isso ficar mais claro. Maquiavel fala em crueldades bem usadas. Então ele conta uma história no livro de César Borgia, que César Borgia teria partido um homem ao meio em determinado momento. O César Borgia, que era filho do Papa. Aparentemente, você vai me dizer, partir um homem ao meio é uma atitude ruim. Entretanto, quando César Borgia partiu esse homem ao meio, o César Borgia evitou uma guerra civil. Ou seja, evitou que muito mais gente morresse. Olha só, para a ética cristã, a atitude de César Borgia, cortar um homem ao meio, é ruim, desrespeitou o que é correto. Para a ética política, foi uma atitude boa, porque ele evitou que muito mais mortes acontecessem. Foi uma crueldade bem usada, na visão de Maquiavel. Maquiavel vai dizer, devemos às vezes usar máscaras. Se o político for verdadeiro todo momento, isso pode ser prejudicial ao seu governo. Estará praticando uma bondade no momento, mas a longo prazo aquilo vai ser pior. Então, por exemplo, ele fala sobre boas ações. O Maquiavel fala o seguinte, se um político quiser fazer uma boa ação, ele tem que fazer aos poucos. Para a população ir sentindo e sempre se lembrar de como ela ama este governante. Se o político quiser fazer coisas ruins, é bom que ele faça tudo de uma vez. Para que isso aconteça, a população fique traumatizada e logo ela esqueça disso daí. Então algumas pessoas até fazem alguns paralelos com presentes de políticos de hoje que demoram muito para fazer uma obra. E alguns dizem que esta demora para algumas obras é uma estratégia para que todos vejam que aquela obra está sendo feita e não se esqueçam disso. Né? Então veja, para você ver como se adapta isso para hoje. O Maquiavel fala em mentiras bem usadas. Então há histórias de um determinado político que teria ido para a rede nacional e dito que não acreditava em Deus. Esse político acabou perdendo as eleições. Posteriormente, numa outra eleição, esse mesmo político teria mudado de opinião e dito, sim, eu acredito em Deus. E assim, ganhou as eleições logo em seguida. Alguns, na época dessas eleições, já faz bastante tempo que isso aconteceu, falaram, olha, não sei se isso é verdade ou não, é o que alguns disseram, que esse político foi maquiaveliano, mentiu para conseguir o que ele queria, a sua finalidade. O Maquiavel fala, é melhor um político, um governante ser amado ou ser temido, se puder os dois. Mas se tiver que escolher, é melhor ser temido, pois o amor é facilmente desrespeitado pelas pessoas. Agora o medo não. O medo é um laço que prende muito mais os seus subordinados do que o amor. Então veja as ideias colocadas, há muito mais além disso no livro. A virtude e a fortuna. A fortuna é uma deusa que representa a sorte, as coisas que não podemos evitar, o momento, o contexto. A virtude seriam, simplificadamente, as nossas virtudes mesmo, as nossas qualidades. Maquiavel dizia, é melhor ter sorte, é melhor ter a fortuna, a sorte, ou é melhor ser um homem virtuoso? Maquiavel diz, o homem virtuoso domina a fortuna, controla a sua própria sorte. A sorte está a favor dos homens virtuosos. Muito bem, perceba nessa análise que o Maquiavel está dizendo que a política tem uma lógica separada da religião. De fato, são éticas diferentes. Por isso, muitas pessoas dizem que é em Maquiavel que nasce a própria ciência política. A política como ciência, como uma esfera separada da religião, começa a ser pensada em Maquiavel, com Maquiavel. E muito bem, você deve estar se perguntando, Daniel, no começo da aula você disse que o Isaiah Berlin disse que a obra abre uma chaga no seio da humanidade. Por que o Isaiah Berlin fala isso? Porque no dia a dia, no cotidiano, vira e mexe vem essa questão. É melhor eu agir da maneira certa e depois aguentar consequências negativas? Ou será que às vezes é melhor eu mentir? Todos nós passamos por esse dilema ao longo da vida. Ou será que às vezes é melhor eu enganar para conseguir o que eu quero e às vezes o que eu quero pode ser algo bom?
É um dilema que está presente na história da humanidade desde que Maquiavel escreveu O Príncipe até os dias de hoje. Perceba também que o Maquiavel é um homem do Renascimento. E o Maquiavel está preocupado com a terra, com os seres humanos, com a vida em sociedade. Isso tem a ver com o que esses historiadores que eu citei chamam de humanismo cívico. Um momento no Renascimento no qual os pensadores começam a focar as suas questões na cidade, na república, na Commonwealth, como se fala também. Muito bem, então vamos agora ver uma pequena citação para eu ilustrar o que eu disse, uma citação do próprio príncipe. Por isso, será preciso que o príncipe possua uma natural disposição para transmudar-se segundo exijam os cambiantes ventos da fortuna e das circunstâncias. E, como eu dizia acima, que havendo a possibilidade ele não se aparte do bem, mas que havendo necessidade saiba valer-se do mal. Preste atenção, o Maquiavel está dizendo, seja bom sempre que possível e mal apenas quando necessário. Enalteço aquele que ergue fortalezas como aquele que não as constrói, e censuro quem quer que, fiando-se nesses castelos, desdenha os maus sentimentos que lhe reserva a gente do povo. E veja que ele desdenha, ele está dizendo que ele valoriza a todos, tanto aquele que ergue fortaleza, como aquele que não tem as fortalezas. E veja que ele está dizendo que censura os governantes que desprezam o povo. Olha todo o pensamento que a gente pode desenvolver em cima dessa citação. Para encerrarmos, vamos fazer uma questãozinha da Unicamp sobre o Maquiavel, só para você ver como que esses assuntos aparecem no vestibular. Sobre o governo dos príncipes, Maquiavel, um pensador italiano do século XVI, afirmou: o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades. Então veja, a aparência é importante para a manutenção do governo. Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado para manter o governo a agir contra a caridade, contra a fé, contra a humanidade e contra a religião. Não é à toa que ele foi proibido pela Igreja Católica nessa época. O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto a fazer o mal, se necessário. Então, aqui algumas perguntas da Unicamp. Qual o maior dever do príncipe? De acordo com o texto, manter o governo. Nem que ele tenha que passar por cima das regras morais que ele conhecia anteriormente. Como o príncipe deveria governar para ter êxito? Ora, seguir a ética política, como a gente conversou, quer dizer, não seguir sempre a ética cristã. Quando possível, ser bom, mas quando necessário, ser mal. De que maneira as ideias de Maquiavel se opunham à moral cristã medieval? Ora, a moral cristã medieval dirá para você sempre seguir o bem, independente das circunstâncias. O Maquiavel já vai dizer que as circunstâncias justificam determinadas ações. Muito bem, na próxima aula, então, conversaremos sobre um outro pensador do Renascimento, diferente de Maquiavel, que é Erasmo de Roterdã. Vamos agora, então, rememorar algumas coisas que nós falamos na aula de hoje. Nessa aula, falamos a respeito de Nicolau Maquiavel. Lembre-se, então, que o centro do pensamento maquiaveliano, aquilo que o difere, aquilo que torna ele o que ele de fato foi, o que ele é até hoje, é a sua questão ética. Ele dizer que há uma ética política e que há uma ética cristã e que essas coisas são diferentes e, na verdade, inconciliáveis. Isso não está totalmente colocado dessa forma na obra de Maquiavel. Isso está dentro de suas regras para os príncipes. Mas, de qualquer forma, ele abre essa diferença e, com isso, muitos dizem que ele cria a ciência política. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.